Provavelmente você já ouviu alguém que passou por um AVC, acidente vascular cerebral. Mas você sabia que a nutrição nesse momento de reabilitação pós-AVC é essencial? Nesse caso, a nutrição não é suporte, é intervenção terapêutica. Primeiro, nós sabemos que a desnutrição na admissão hospitalar é bem comum, especialmente em idosos, e ela piora com a internação hospitalar. O quadro de desnutrição, por si só, já aumenta a mortalidade e piora a recuperação funcional desse paciente. Por isso, a recomendação é que a gente aplique a triagem nutricional e consiga identificar aquele paciente que já na admissão apresenta esse risco nutricional. A depender da gravidade dessa desnutrição, a gente já fala que isso acaba nos dando uma capacidade preditiva em relação ao prognóstico desse paciente pós-AVC. Se houver identificação de disfagia, ou seja, aquela dificuldade na deglutição do paciente, a conduta já deve ser imediata, encaminhar para avaliação de fonoaudiologia, ajustar a consistência dessa alimentação, se for o caso, adicionar espessantes na consistência que o outro serviço orientar, para que a gente consiga garantir a segurança na deglutição e, por exemplo, evitar algum processo de broncoaspiração que pode levar à pneumonia, recorrência nessa internação ou internação mais prolongada e até morte. Além disso, quando a gente trabalha bem essa questão da disfagia, a gente consegue manter a meta calórica e a meta proteica desse paciente. Ao passo que, se a gente não considera esses fatores, esse paciente acaba consumindo cada vez menos alimentos que são fontes, por exemplo, de proteína e de alguns micronutrientes importantes. Sobre o suporte nutricional precoce, isso é pragmático. A gente precisa começar o quanto antes e personalizar as metas. Por exemplo, uma suplementação personalizada combinada a um exercício resistido podem melhorar essa reabilitação pós-AVC. E quando a gente fala de uma nutrição preventiva, a gente precisa observar também aquele paciente que chega no consultório com alguns fatores de risco e tem, por exemplo, né, um estado nutricional deficiente em relação a alguns nutrientes, e eu chamo atenção para a vitamina D, que já é bastante posta, né? Então a gente sabe, existe até meta-análise comentando sobre a vitamina D baixa, com maior risco de acidente vascular cerebral e pior prognóstico também, uma vez que essa pessoa venha a ter esse acidente. Então, em relação aos micronutrientes, é muito importante a gente ajustar, corrigir essas deficiências para que esse paciente tenha, então, uma melhor reabilitação. Então, as diretrizes clínico-nutricionais, né, falam bastante sobre esse processo de reabilitação, esse processo pós-AVC, a importância da nutrição para corrigir deficiências nutricionais, para manter uma massa muscular, para manter ali o paciente num estado nutricional adequado, tirá-lo da desnutrição. Então, isso tudo é muito importante. A nutrição não entra como um coadjuvante nesse processo. Foque no estudo e esteja pronto para quando o paciente chegar, você saber como agir. O conhecimento certo transforma. Eu te aguardo no próximo vídeo.